Hey everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh. That's right, guys. Be welcome to our super class. Toda a quarta-feira, bem-vindo ao nosso aulão de toda quarta-feira às 8 da noite, ok? Sempre assíduos ali. E sejam todos muito bem-vindos à nossa live, muito bem-vindos ao nosso aulão. That's right, we like songs, a gente gosta de músicas, a gente gosta de divertir com músicas e a gente gosta de aprender inglês com música. Eu, pelo menos, gosto, né? Muito bom, então, galera, sejam todos muito bem-vindos. Vou até sentar um pouquinho aqui pra fazer um suspense, né? Na frente do quadro já viram tudo, né? Por causa da interpretação ali, né? Do teacher. Muito bem, então, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão. Sintam-se todos abanados, ok? Não consigo ver agora porque estarei acompanhando as perguntas de vocês pela minha outra tela justamente para que vocês consigam ler aqui tudo certinho no quadro que a gente escreveu, preparou para vocês, ok? Great. Então, guys, ao longo da nossa aula, caso surja alguma dúvida, né, vocês já sabem, já podem comentar ali a dúvida que vocês tiverem. Assim que a gente vê o comentário de vocês, assim que a gente vê a pergunta de vocês, a gente acaba respondendo ela, ok? Caso a gente não saiba, caso a gente precise pesquisar alguma coisa, né, a gente pesquisa, a gente responde, né, numa outra live, ou a gente responde num vídeo, ok? E às vezes não rola justamente aquela dúvida quando a gente tá aqui na aula, ouvindo o professor falar e tudo mais, né? Então o que a gente vai fazer, né? Amanhã a gente vai abrir uma caixinha de texto, tudo mais, para que caso tenha surgido alguma dúvida ao longo da aula, que você esqueceu de perguntar, mas não esqueça, coloca ali, tá? Ou caso você tenha se sentido muito acanhado ou envergonhado, primeiramente não se sinta, ok? Não há necessidade, mas caso os sintomas persistam, né, procure um médico e coloca aí, tá? A dúvida de vocês, ou aqui agora na aula, né, seja sobre a dúvida da aula mesmo, seja uma dúvida sobre outro assunto do inglês, não importa. Ok? Coloca a tua dúvida aí pra gente poder responder e poder sanar a tua pergunta, tá? Lembrando, né, não existe pergunta idiota, não existe pergunta super simples, existe uma pergunta, existe uma dúvida e a gente gosta de sanar essa dúvida. Aí a gente precisa saná-la, né? Muito bem. Então, guys, o que iremos trazer hoje, né? Qual será o nosso assunto da aula de hoje, né? Então, se vocês se recordam bem, aula passada, previously on English here. Início de série, né? Previously on. Então, previously on English here, last class. Então, previamente no English here, a última aula, né? A gente deu uma olhadinha sobre os tempos verbais, né? Simple past, present and future. Mas o que a gente viu exatamente sobre eles, né? A gente viu onde que a gente deve colocar o nosso auxiliar, né? Lembra do nosso auxiliar? Auxiliar existe no inglês justamente para deixar a frase no tempo verbal correto, que a gente quer utilizar, que a gente quer falar. Eu quero dizer que eu comprei alguma coisa ontem, né? Então vou ter que usar o passado, né? Coloco o meu did lá, né? Caso você não tenha visto ainda a nosso aulão, né? Volta lá, tem o nosso aulão já publicado ali e tudo mais. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve para estar recebendo o nosso material que a gente faz extra ainda à classe, né? A gente tem todos os exemplos do aulão ali e a gente tem muito mais também. Em alguns tem homeworks também. E se vocês tiverem qualquer dúvida para fazê-los, né? Por favor, nos contate, né? Me contate aqui que a gente super ajuda caso tenha alguma dúvida também. E é justamente para mostrar a dúvida, né? Os exercícios. Então tá, guys, muito bem. Então a gente viu quando que a gente usa os nossos auxiliaries, que são nas nossas perguntas, que é nas frases interrogativas, e nas frases negativas, correto? Muito bem. Nas frases afirmativas a gente não usa o auxiliary, mas, exceto no futuro, né? No futuro a gente sempre vai usar no futuro o will, tanto para falar na negativa, na positiva, na afirmativa, no interrogativo, sempre vamos utilizar no will no futuro, certo? O will para o futuro. Já no passado a gente muda o verbo nas frases afirmativas referente ao passado, né? Mas quando a gente vai fazer uma pergunta ou dizer um não, eu não queria, não, eu nunca fiz, não, a gente vai usar o nosso auxiliar did. E a mesma coisa vale, a mesma regra, né? Vale para o nosso presente, né?
Pro he, she, with nós temos o does, para os restos das pessoas nós temos o do, né? Para perguntas a gente vai usar o do e o does, né? Para as nossas respostas negativas do e does também, mas para as nossas afirmativas, né? Para todas as pessoas fora o he, she, with, né? Aqueles why, you, we, they, a gente vai deixar o verbo normal, mas pro he, she, with a gente vai precisar modificar o verbo botando um Szinho no verbo, se a gente estiver falando uma frase afirmativa no presente. Lembra disso? Isso foi só uma breve recapitulada. O que a gente vai ver hoje, então? What is the subject about? That's right. Então, hoje o assunto vocês já devem ter bisoiado aí, né? Mas seria answering questions, respondendo perguntas. That's right. Eu vou colocar o nosso assunto aqui nos nossos comentários agora e vou deixá-lo fixo para que a gente possa, né? Para que todo mundo que estiver entrando, né, possa estar entendendo sobre o que a gente tá falando hoje, beleza? Muito bem então, galera, muito bem então. Estou aqui só programando pra gente poder ver todas as perguntas de vocês. Caso vocês já tenham alguma pergunta, né, por favor, não hesitem em colocá-la ali para nós. Estou tentando abrir a nossa live aqui para que a gente possa, né, estar de olho nas perguntas de vocês. Muito bem, guys, muito bem. Só deixa eu dar um salve, salve para todos que estão aí nos vendo. Sejam todos muito bem-vindos, ok, galera? Muito bom ter o suporte de vocês, ter a companhia de vocês e a presença de vocês ali em todas as quartas. E às vezes nem tá em todas as quartas porque a gente acaba se perdendo, tem compromisso. Tudo bem, a vida acontece, né? Mas gosto de quando eu recebo comentários e perguntas e muito obrigado por isso, ok? Então tá, guys, vamos ao nosso assunto de hoje. Desculpe pela enrolação, toda uma introdução aqui, né? Muito bem. Answering questions. Respondendo perguntas. Muito bem. O que a gente vai dar uma olhada aqui hoje? A gente vai ver nos dois tipos de perguntas, os dois tipos de respostas, perdão, que a gente pode fazer para responder as perguntas, ok? Que seria um jeito curto e seria um jeito longo, né? Então, o jeito curto a gente só funciona para respostas de sim ou não. E o jeito longo funciona para todos os tipos de resposta, né? Mas aí a gente tem que trabalhar um pouquinho mais no nosso grammar para que ela faça sentido, ok? Muito bem, mas aqui eu preparei respostas de sim ou não para nós, para a gente poder abordar os dois tipos de respostas, mas para perguntas que não exijam apenas sim ou não, que exigem exigem um desenvolvimento, ou talvez não exijam sim ou não, só exige o desenvolvimento da resposta, né? Você pode utilizar a longa. E eu super recomendo todos os alunos, né? Utilizem respostas longas. Sempre utilizem respostas longas. Porque aí você pode praticar ainda mais. Por mais que a gente erre alguma coisinha e tudo mais, a gente pratica ainda mais o nosso grammar, a gente pratica ainda mais o nosso inglês. Ok? So, answering questions. So, what do we have to pay attention to when we are answering to questions? What do we have to pay attention to? O que a gente tem que prestar atenção? Então, quando a gente tiver que responder uma pergunta, né? First, coloquei aqui então, elenquei duas pequenas coisinhas aqui para nós. First, pay attention to the question. First of all, could look like basic, pode parecer meio básico, mas a primeira coisa que você precisa prestar atenção é na pergunta que te fizeram, tá? A pergunta que te fizeram. Second thing, identify the time tense. Second thing, identify the time tense. Então, o que significa prestar atenção na pergunta? Significa entender o contexto dela, o porquê que ela aconteceu, o que a pessoa quer saber, ok? Isso é fundamental e isso é básico para qualquer língua, para a nossa língua também, né? Mas o que essa pessoa está tentando me dizer? Tá, eu acho que ela tá me pedindo tal coisa, beleza, esse é o propósito. Ela quer saber alguma coisa, tal coisa de mim, beleza? Então, pay attention to the question é prestar atenção no contexto da pergunta, ok? O que mais? Identify the time tense. Essa é a segunda coisa mais importante que a gente precisa prestar atenção numa pergunta. O contexto é a primeira coisa. O contexto é o que vai te direcionar para tua resposta, o que tu vai responder, enfim. Mas a segunda coisa que é identify the time tense, identificar o tempo da frase, vai te ajudar a formular esta frase de uma forma correta, ok? E se eu pudesse identificar uma terceira coisa aqui, é identificar o que você quer responder. Então, assim,
a gente precisa formular, antes mesmo de falar, na nossa mente a nossa frase, né? Então você precisa ter em mente ali o que você quer responder, ok? Pode parecer uma coisa muito básica, ou às vezes até uma coisa muito complicada, muito difícil, tipo, meu Deus, eu preciso pensar em tudo isso antes de responder qualquer pergunta. Mas a gente já faz isso de forma automática, então no inglês é a mesma coisa, a gente só precisa ir treinando para que a gente consiga desenvolver esse mecanismo, essa habilidade de uma forma mais automática também. Mas no início não vai ser automático, assim como todo e qualquer hábito, né? No início não é automático, mas depois que virou um hábito, né? Já é uma coisa mais automática, ok? So, pay attention to the question. Preste atenção na pergunta, no contexto da pergunta. O que a pessoa está querendo te pedir? Qual que é o contexto dela, né? O que ela quer saber de você. E identify the time tense. Identifique o tempo verbal que ela te fez essa pergunta. Por que eu digo isso? Porque ela vai ser fundamental para a gente poder responder, tanto de forma curta, principalmente de forma curta, quanto de forma longa, ok? Very good, very good. Então, eu já comecei trazendo um example for us, eu já comecei trazendo um exemplo para nós aqui. Olha só, um exemplo da vida real, da vida de um brasileiro, de um cidadão, ok? Vamos lá. Do you like sushi? Do you like sushi? Lembre-se de pronunciar junto comigo, né? Do you like sushi? Do you like sushi? Você gosta de sushi? Do you like sushi? Então, essa é uma pergunta. Lembra da estrutura de perguntas que a gente viu na semana passada? Primeiro, question word. No caso dessa frase, eu não tenho uma question word, né? Eu não tô pedindo o que, qual, onde, tudo mais. Eu só quero saber se você gosta de sushi. Não tenho question word. Então, mato as question words e passo para próximo item da minha formulazinha lá de fazer perguntas, né? Do, né? Que seria o meu auxiliary. Seria o meu auxiliar. Então, auxiliar, pessoa, verbo, complemento, né? Deixa eu botar aqui, ó. Auxiliary plus person plus verb plus complement and plus, right, o nosso interrogation mark e o nosso ponto de interrogação. Beleza? Então, do you like sushi? Você gosta de sushi? Muito bem, então não vou me deter muito aqui a estrutura da frase, porque isso nós vimos na semana passada, mas se tiver qualquer dúvida ainda, por favor, coloca aí que a gente retoma, beleza? Então tá, eu sei que essa frase está o quê? O que eu posso te dizer dessa frase? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro item. Pay attention to the question. Preste atenção à pergunta. No que sentido? Contexto, né? Qual que é o contexto dessa pergunta? A pessoa que vai te pedir isso, né? Ou me pediu isso, ou eu que estou fazendo essa pergunta, né? Pra você, quer saber se você gosta de sushi. Sushi é uma comida. Sushi. Sushi. Né? No nosso English ali a gente vai botar o U como you. Sushi. Sushi. Ok? Pode fazer biquinho. Pode fazer, não tem medo de fazer biquinho. É isso aí que acontece na vida, né? Sushi. Sushi. Very good. Então, do you like sushi? Eu quero saber se a pessoa gosta de sushi. Gosta de comer sushi. Sushi é uma comida de origem, sei lá... Não deve ser tailandesa, é chinesa, japonesa, enfim. E a pessoa quer saber se você gosta de comer esse tipo de comida, né? Que seria o peixinho cru lá, com arrozinho, com seus temperinhos, com... É muito mais do que só peixe cru, né? É bem bom. Eu gosto, bem gosto. Bem gostado, gosto bem gostado, isso aí. Do you like sushi? Então, eu botei um S e um L aqui. O que isso significa, né? S for short answer. S for short answer. Então, S é para short answer, resposta curta. E L, it's for long answer. Long answer, para resposta longa. Ok? Very good. Keep going. Qualquer dúvida é só colocar ali. Ok, galera? Então, como é que a gente tem que pensar? Ó, vamos começar pela resposta curta. Que ela é curta, ela é mais tranquila. Se você gosta de comer sushi, você vai dizer yes. Yes, of course. Mas só yes não é uma resposta curta completa. Para uma resposta curta, quando você vai fazer uma prova, por exemplo, diz, você pode responder com resposta curta. Não é só você botar yes. Não é só botar how old is he? How old is he? E só botar o 18 lá. Tipo, não é só isso. Só escreve, não, nem escreve 18, né? Só põe o número, né? 18. Não é isso uma resposta curta, entendeu? Uma resposta curta envolve
uma resposta curta envolve você retomar o tempo da sua frase. O tempo da sua frase. O tempo da pergunta. O tempo da pergunta você vai retomar para a sua resposta. Porque olha só. Do you like sushi? Eu estou te pedindo uma pergunta no presente. Como é que eu sei que é o presente? Por causa do do aqui, né? O do me denuncia. Meu, é presente. É presente. Porque o do é o auxiliary for the present to I, you, we, they. Ele é o auxiliar do presente para as pessoas eu, você ou vocês, nós e eles. É isso. Eu sei disso, né? Eu sei que o do é o auxiliary for the present. E se é pergunta e tem esse auxiliar, eu sei que é presente batata. Eu sei que é presente. Eu olho e sei que é presente, né? Muito bem. Então como é que eu respondo de uma forma curta? Do you like sushi? Você gosta de sushi? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Sim, eu gosto. Ok? Esse do, ele não vai ser traduzido, como gosto, né? Para nós portugueses, sim, pra gente poder entender como é que eles pensam um pouquinho. Mas o que que esse I do se refere? Ele se refere a esse tempo aqui, ó. Esse do tá relacionado com este outro do aqui. Se eu pedir no presente, você tem que me responder no presente. Sim, eu gosto. Yes, I do. Ok? O que esse do tem tradução? Deveria ter uma tradução para nós? Para nós entendermos, sim. Mas literalmente ele não tem tradução. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente usa um auxiliar como auxiliar, ele não tem tradução? Tipo, a gente não vai traduzir do aqui na nossa frase. Ele só vai modificar o meu verbo like ali, mas ele não tem uma tradução ele mesmo. Então aqui da mesma forma, aqui você quer dizer sim, sim, eu gosto, né? Então esse do, ele vai retomar a ideia da pergunta que lhe foi feita. Então, se você gosta, sim, eu gosto. Uma resposta curta não é yes, I like. Yes, I like. Não, uma resposta curta é yes, I do. Yes, I do. Uma resposta curta não é, meu Deus, a coisa mais curta que você consegue escrever. Não, uma resposta curta, completa, é quando você diz o sim ou não, né? O sim ou não. E resposta curta só existe para sim ou não. Sim ou não. E você retoma o tempo verbal que foi utilizado na pergunta que foi feita para você. Então, yes, I do. Mas digamos que você não goste de sushi. Então você vai dizer no, I don't. Seria o não, eu não gosto, né? Não, eu não gosto. Não, eu não gosto, ok? Porque eu botei o don't, só não botei o don't like junto, né? Porque uma resposta curta acaba aqui. No, I don't. Quando você responde o sim ou não e retoma o tempo verbal da sua pergunta, aí finalizou a tua resposta curta. Não, eu não gosto. Sim, eu gosto. Yes, I do, ok? Mas esse do não é literalmente traduzido. A gente só traduz ele pra gente poder entender, pra fazer sentido pra nós que temos uma língua diferente da deles, né? Muito bem, então yes, I do, no, I don't. Muito bem, essas são as formas simples, as formas curtas de se responder. Existe outra forma? Sim, existe a forma completa de você responder, né? Vamos dar uma olhadinha nela? Agora, mesma pergunta. Do you like sushi? Do you like sushi? A minha pergunta, quando eu responder yes, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo uma resposta afirmativa, ou seja, numa long answer, eu vou estar fazendo uma frase. Se a minha frase começar com yes, certamente a minha frase, ela vai ser afirmativa. Lembra da semana passada? Em frases afirmativas eu tenho que cuidar com o verbo, dependendo da pessoa que eu tô falando no presente. Como eu tô falando de I, alguém perguntou pra mim, né? Do you? E aí você vai responder, né? I, né? Muito bom. Então, se você está falando de você mesmo, yes, I like sushi. Yes, I like sushi. Sim, eu gosto de sushi. Sim, eu gosto de sushi. Ok? Yes, I like sushi. Olha só. Estamos falando de uma frase afirmativa no
Present. Present. E qual que é a pessoa que eu estou utilizando aqui? O I, né? Então, galera, só se eu estivesse falando com he, she ou it do presente, eu teria que cuidar o meu verbo. Como eu estou falando de mim mesmo, de I, eu não preciso modificar o meu verbo, eu não preciso fazer absolutamente nada, ok? Eu não vou colocar no meu auxiliary aqui, eu não vou colocar o meu auxiliar nessa frase. Por quê? Porque não é uma pergunta e não é uma negação, ok? É uma afirmação. E em afirmação eu não vou colocar o meu auxiliary, beleza? E eu não vou precisar também modificar o meu verbo, porque como eu tô falando de tempo presente e é eu, nada acontece com o meu verbo, então a gente usa o like na base form dele, na forma básica dele. Yes, I like sushi. Okay there? Great. Mas, e se eu quisesse dizer, né? Não, eu não gosto de sushi. De uma forma completa. Olha só, então vai ficar no, I don't like sushi. No, I don't like sushi. Eu não gosto de sushi. O que nós temos aqui? Nós temos um don't. Nós temos um auxiliary. Por que nós temos o nosso auxiliary ali? Porque essa é uma frase... Sorry. Porque essa é uma frase negativa. Ela é uma frase negativa. E em todas as frases negativas, obrigatoriamente o nosso auxiliary vai ter que aparecer. É assim como nas frases interrogativas. Nas afirmativas, não. Nas afirmativas ele não pode aparecer, a não ser que seja no futuro, né? Com will. Porque senão não tem como a gente falar do futuro, né? Ou going to, né? Mas enfim. Então, I don't like sushi. I don't like sushi. Ok? Temos o don't aqui. Se tem auxiliary na nossa frase, se tem, eu nem vou me preocupar com o verbo, né? Aqui não tem e eu não precisei me preocupar, né? Mas quando tem, eu definitivamente não preciso me preocupar com o verbo. Ok? Porque o auxiliary tem essa função de modificar, de conjugar o verbo. Porque para nós, que falamos português, né? A gente precisa conjugar os verbos, né? Em todos os milhares de tempos que existem, né? Já eles não, eles têm justamente o auxiliary justamente para isso, para simplificar um pouco a língua deles, né? Simplifica um pouco o nosso meio de pensar também. Ele conjuga sozinho, ele põe no tempo que precisa. Ok? Great guys, so no, I don't like sushi. Tudo certo com esse exemplo aqui? Tudo bem com esse exemplo aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui só, antes de a gente virar o quadro e ver o resto dos exemplos. Olha só, se eu ao invés de estar falando de você, eu estivesse falando dela. Oh, does she... Deixa eu botar aqui a nossa pergunta um pouquinho, só pra gente, né, estudar um outro caso. Does she like sushi? Por que eu usei o does aqui, né? Porque o does a gente utiliza com a pessoa he, she e o it, né? Então, tô falando de ela, vou utilizar o does. Does she like sushi? Ela gosta de sushi? Muito bem, porque eu tenho meu auxiliary aqui. Tá vendo que eu tenho meu auxiliary aqui, o does? Eu não preciso modificar o meu verbo. Por isso que o like não tem um Szinho aqui. Porque eu já tenho um auxiliary ali. Beleza? E o auxiliary já faz todo o trabalho para nós quanto ao verbo. Does she like sushi? O que a gente pode responder com resposta curta, né? Eu vou deixar essa para vocês responderem aqui no nosso chat, ok? Se eu estivesse pedindo, então, does she like sushi? Ela gosta de sushi? Como é que ficaria a resposta afirmativa curta, né? Short answer, yes. O quê? Yes, o quê? Para short answer. E, já que vai ter já algum corajoso aí que vai responder pra nós ali, assim esperamos, estou cuidando aqui, obrigado já pelos joinhas, ok? Sinal que estão entendendo. Oh, no, she what? No, she what? Aqui recebemos nossa primeira. Yes, she does. Perfect, Julia. That's right. Yes, she does. Por quê? Porque a gente está retomando o tempo da nossa pergunta e pro she a gente precisa utilizar o does. Very good, very good. Yes, she likes sushi. E essa, que feliz, que segura, congela essa tua resposta. Ela está certa, só que ela não é uma short answer.
ela é uma long answer. That's right, that's right. Então, já que você comentou que é feliz, que vamos comentar aqui, ó. Long answer, yes, she likes, com aquele Szinho ali, né? Sushi. Por que eu teria que colocar yes, she likes sushi? Porque estamos falando no presente, de uma forma afirmativa, e eu não vou colocar auxiliary. Então, se eu não coloco auxiliary, eu preciso mudar meu verbo pro he, she ou it. E é isso aí. Beleza? Então, that's right, Feliski. Yes, she likes sushi. Congratulations! Very good, guys. Temos alunos muito aplicados aqui, ó, que entenderam. Que bom que entenderam. Caso alguém não tenha entendido alguma coisa, pode colocar ali que a gente reexplica, ok? Beleza? Very good, guys. Great one. Let's move on. E pro no, né? Pro no, mesma coisa, já que vocês entenderam ali, ó. No, she doesn't. No, she doesn't. Uma short answer for no, para a mesma pergunta, referente ao she. Does she like sushi? Short answer. No, she doesn't. No, she doesn't. E long answer. Para yes, aquilo que o Felipe comentou ali. Yes, she likes sushi. Yes, she likes sushi. E para no, she doesn't like sushi. Não, ela não gosta de sushi. Por que eu não botei o Szinho ali no final do meu like, nesse no, né? No, she doesn't like sushi. Porque o doesn't, ele é o meu auxiliary. Se ele aparece, então, ele já faz tudo no verbo. Eu não vou colocar S, eu não vou botar ele no passado, eu não vou fazer nada com ele. Eu vou deixar ele na base form. Okay there, guys? Okay there? Great one, great one. Yes, she does seria para short. Isso! O yes, she does seria para short answer. É uma short answer que está completa, ok? Como é que a gente completa, como é que fica completa uma short answer? A gente coloca um sim ou não, né? Yes, she, e a gente retoma o tempo verbal da nossa pergunta. Que no caso vai ser o does, nesse caso, né? Yes, she does. Se a gente estivesse fazendo no passado, que é o que a gente vai ver ali agora, né? No próximo exemplo, né? A gente vai botar um did, porque o auxiliar da pergunta é did. Então, na nossa resposta vai ter que aparecer did. Se na minha pergunta aparecer do, então na minha resposta vai ter que aparecer do. Se na minha pergunta tiver does, na minha resposta também vai ter que ter does. Ok? Great. Yes, she does. Seria para short... Isso, respondido. Então, é isso aí. Seria para short answers. Short answers, guys. Ok? So, let's move on. Vamos dar uma olhada nos outros exemplos aqui, beleza? Quaisquer dúvidas a respeito do presente, a gente vai tirando. Vai só comentarem ali nos nossos comentários, ok, galera? Muito bem, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó, no quadro. Posicionar um pouquinho mais para cá. Qualquer dificuldade, guys, é só falar que a gente super aproxima, vira direitinho, reposiciona o quadro. Muito bem. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei um exemplo para o passado e um exemplo para o futuro as well, também, ok? E aí eu botei uma observation here. Eu coloquei uma observação aqui também, as well. So, did he like her? Did he like her? O que eu perguntei aqui, né? Did tem alguma relação com o quê? Que tempo verbal? Past tense. Ou relação com o passado. That's right. Passado. Porque estamos falando de did. Did, ele é o auxiliar para o passado. Ok? Did he like her? Muito bem. Então, o que esse did está fazendo? Como ele é auxiliary, como ele é auxiliar, ele vai estar modificando quem? O meu verbo like. Então, eu já não estou falando no presente, né? Eu estou dizendo gosta, mas gostou, gostava, ok? Então, did he like her? Ele gostava dela. Então, ele gostava dela? Did he like her? Did he like her? Então, ele gostava dela? Mesmo esquema, resposta curta. Yes, he did. Yes, he did. Olha só, esse did, ele está retomando a ideia, retomando o tempo verbal da tua frase, da pergunta. Então, tem did na pergunta? Vai ter did na resposta, curta pelo menos, né? Vai ter did na resposta.
ok? Ou vai ser o passado, no mínimo vai ser o passado, ok? Então, did he like her? Yes, he did. Ou isso para a nossa resposta curta. E agora a nossa resposta longa. Nossa resposta longa. Lembra? É uma resposta, vou colocar uma resposta afirmativa aqui, ok? Afirmativa no passado. Já não vai auxiliar. Se é uma resposta afirmativa e é no passado, não vai auxiliar. Então, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar do meu verbo. I have to take care of my verb. I cannot leave it by itself. Eu não posso deixá-lo sozinho. Seria abandono de incapaz. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Yes, he liked her. Yes, he liked her. Sim, ele gostava dela. Ele gostava dela. Isso no passado, did, né? Yes, he did. Sim, ele gostava. Ou, yes, he liked her. Sim, ele gostava dela. Sejam todos muito bem-vindos aí, o pessoal que tá entrando, ok? Sintam-se todos muito bem abanados, ok? Vamos continuar, caso surja qualquer dúvida ali, né? Colocamos também o nosso assunto aqui fixado nos comentários, mas se surgir alguma dúvida ao longo da aula, pode pedir aqui, ok, galera? Aqui a gente sana as dúvidas. Seja sobre este ou outros assuntos. A respeito do inglês, óbvio, né? Também, enfim. Let's go. Did he like her? Ele gostava dela? Yes, he did. Sim, ele gostava. Yes, he liked her. Sim, ele gostava dela. Como eu estou falando no passado, na afirmativa, onde eu não tenho auxiliaries, eu vou ter que mudar o meu verbo e deixar o meu verbo no passado. Deixar o meu verbo no passado. Então tá, né? Os nossos verbos no inglês, como eu falei anteriormente para vocês em outras aulas, né? Tem 3 formas. A base form, que é a forma que a gente conhece os verbos, né? Procurando dicionário, por exemplo. O passado, a forma deles no passado, que pode ser regular ou irregular, os verbos, né? Como like ele é regular, eu só coloco ed no final. Eu sempre coloco ed no final dos verbos regulares. Os irregulares, né? Eles mudam de forma. E nós temos a forma do past participle, que vão ser utilizadas nas formas perfeitas, nos tempos perfeitos. Present perfect, past perfect, future perfect, ok? Great guys, let's go! And yes, teacher, oh, hello! Se qualquer dúvida, só chamar aí, ó. Yes, he liked her. Beleza? Essa era a forma do past. Vamos dar uma olhada no exemplo no futuro. Caso tenha surgido alguma dúvida quanto ao passado, é só comentar ali. Não coloquei a forma negativa, por quê? Porque é da mesma forma que a gente colocou o outro exemplo, né? Forma negativa da resposta curta. No, he didn't. No, he didn't. Ou no, he did not. Né? No, he did not. No, he didn't. E na forma na forma no, né? Da forma longa, né? Seria no, he did not like her. He did not like her. Or he didn't like her. Não mudo o meu verbo, né? Para liked, porque eu tenho meu auxiliary ali, né? Tanto nas formas negativas eu vou ter o meu auxiliary, né? Para dizer didn't, em ambos, né? Os casos. No, he didn't. E no, he didn't like her. Ok? Então eu não vou precisar cuidar do meu verbo. Então tá tudo certo, né? Vou deixar meu verbo normal nas partes negativas. Vamos dar uma olhada na parte do futuro aqui, né? Futuro. Will they buy the house? Ficou um pouquinho confuso aqui, galera, porque eu tive que botar o house aqui porque eu queria usar esse espaço. Desculpa. Will they buy the house? Will they buy the house? Então, eles comprarão a casa. Eles comprarão. Olha só, will aqui, né? Will modificando o meu verbo aqui, deixando ele no futuro. Eles comprarão a casa. Então eu estou te pedindo se as pessoas, né? Tem mais de uma envolvida e não é nenhum de nós, né? Não é você e não sou eu, senão seria nós, né? Enfim, estou falando de eles ou elas. Eles comprarão a casa? Sim, eles comprarão. Yes, they will. Yes, they will. Olha só, sim, eles comprarão.
Sim, eles comprarão, né? Então, will, retomando a ideia aqui do nosso time tense, do nosso tempo verbal. Ok? Time tense, future, so future in the answer. Futuro na pergunta, futuro na resposta também. Ok? E isso para uma resposta curta. Agora uma resposta longa, long answer. Yes, they will buy the house. Yes, they will buy the house. Sim, eles... Olha aqui quem aparece. Ele aparece... no futuro ele vai aparecer tanto nas afirmativas, quanto nas interrogativas, quanto nas negativas, né? Yes, they will buy. Sim, eles comprarão a casa. Sim, eles comprarão a casa. Ok, guys? Great, great. Lembrando, né? Não fiz a parte negativa também, mas vai aparecer will not, ok? No, they will not. No, they won't. No, they won't. Ou, yeah, no, I'm sorry. No, they won't buy the house. No, they won't buy the house. Não, eles não comprarão a casa, ok? Precisa modificar verbo no futuro? Nunca, jamais faça isso porque você não precisa, já que você já tem um auxiliary que vai fazer isso pra ti em todos os tipos de frases. Afirmativas, negativas e interrogativas. Ok? Great, guys, great, guys. So, let's give it a look here. What did I put here? Qualquer dúvida, podem colocar ali, ok, galera? Esses foram os exemplos da aula de hoje. Caso não tenha alguma coisa ficar clara, ou caso vocês queiram um outro tipo de explicação, ou algum outro exemplo, pode comentar ali com alguma outra pessoa, algum outro exemplo, alguma outra abordagem, que é um exemplo, com she nos outros tempos. Posso fazer, não tem problema, tá? Olha só, então, qual que é a dica daqui? The same to all the auxiliaries. Então, as respostas curtas e certas respostas longas, né? O que elas exigem, né? Elas exigem que você retome o auxiliary na sua resposta. Então, the same to all the auxiliaries. O mesmo para todos os auxiliares. Então, para todos os auxiliares que você tiver, alguém me fez uma pergunta com esse auxiliar, então eu vou responder de forma curta, por exemplo, com aquele auxiliar. Vou responder de forma longa, se eu puder responder com uma forma afirmativa e não precisa botar auxiliar, então eu não vou pôr auxiliar, mas eu vou ter que condizer o meu verbo, ok? Então, olha só, does. Se alguém te perguntar, does she like movies? Does she like movies? Ela gosta de filmes? Então você pode dizer yes, she does, ok? Muito bem, porque o does realmente, né, ele vai com o he, she, it pro passado, então se fizer uma pergunta com does, responda com does, ok? A não ser que seja afirmativo. E aí a gente faz a mudança no verbo. Would, da mesma coisa, porque o would também ele é um auxiliary, né? Você não vai ver o would com outro auxiliary, porque o would já tem essa função de auxiliary, explorando possibilidades, né? E o would tem essa funçãozinha de acrescentar a terminação ria no final dos nossos verbos, né? Ria, né? Como assim? Would you like? Você gostaria? Would you drink? Você beberia? Would you watch? Você assistiria? Yes, I would. Yes, I would. Or yes, I would watch that movie. Ou sim, eu assistiria aquele filme. Ok? Então, would is an auxiliary as well. Então, o would ele também é um auxiliary, assim como o does, assim como o will, o did, o do, ok? E nós temos também o have. E o que eu botei aqui dentro do parênteses dele, né? Aqui eu botei PP. What is PP? Present perfect. Present perfect, ok? Então, o have, quando a gente está falando do present perfect, ele é o nosso auxiliary lá, né? Have you watched The New Mutants? Você já assistiu aos Novos Mutantes? Yes, I have. Sim, eu já assisti, né? Yes, I have, but I don't. Eu ainda não assisti, né? So, no, I haven't. No, I haven't. Não, eu não assisti ainda. Eu não tenho assistido, né? Present Perfect é um tempo verbal que não existe no português, né? Por isso que ele pode ser um pouquinho complicado pra gente assimilar a ideia dele, mas é só entender a ideia dele que aí a gente vai longe, porque a utilização dele
é da mesma forma que os outros. Ele tem um auxiliary, que é o have, ele tem uma estrutura, a gente vai seguir a estrutura. Todos os tempos verbais têm uma estrutura. É só seguir a estrutura que a gente vai estar falando naquele tempo verbal, sem problemas. Ok, guys, vamos ver. I could use could no mesmo tempo que usa would. Então, a gente não pode deixar dois auxiliaries juntos, ou duas coisas que tenham a mesma função de auxiliary. O would, ele é auxiliary, certo? Então, ele já não poderia aparecer com o do, com o does, com o did, com o will. Agora o could, né? O que é o could? O could, ele é um verbo modal que tem função de auxiliary. Ele é utilizado como um auxiliary. Você não vai encontrar o could com o do, com o did, o does, o will, porque ele tem essa função. Eles vão brigar. Dois auxiliaries na mesma frase brigam para deixar a frase no tempo correto, né? Mas, eu coloquei um auxiliary para presente e um para futuro. Tá, mas eu tô falando em que tempo verbal? Ou presente ou futuro. Então a gente tem que escolher. Então, o could e o would, eles nunca vão se encontrar, ok? Por quê? Justamente por isso. Porque o could, ele não é um auxiliar, ele é um verbo modal. Entretanto, assim como can, da mesma forma com can e could, eles têm função de auxiliary. Eles são verbos modais com função de auxiliary, ok? Então, eles não podem aparecer numa frase que já tenha um auxiliary. No caso do would. Da mesma forma, se eu já tiver o could, o would também não pode ir lá, porque o would já é um auxiliary, né? E aí vão ter o could e o would brigando juntos, né, para assumir o controle da frase, só que vai ficar confuso, ninguém vai entender exatamente o que tu quer dizer. Então, could e would, não. Exemplo, em uma frase que eu devo usar o would, se eu colocar o could. Ah, entendi. Talvez seja o sentido da frase. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou apagar um dos exemplos, galera, mas qualquer coisa é só... Ah, só uma observação aqui. Eu coloquei buy aqui, mas existe uma outra palavra que seria muito melhor para quando você vai adquirir algo, que é purchase. Purchase, que seria o adquirir, ok? E eu acho muito charmosa essa palavra, purchase. 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 Purchase, ok? Purchase, purchase, ok? Purchase. Então, will they purchase the house? Yes, they will purchase the house. Great, great. Então, and the meanwhile, aqui, só vou apagar então essa pequena dica aqui, galera, porque vai acontecer com todos os auxiliaries. Assinem lá o material para vocês estarem recebendo as nossas dicas e vocês vão com certeza conferir essa dica e outras também ali no nosso material. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo, ok? I would dance all night. I will dance all night. Eu dançaria toda noite. Toda noite. Ou eu poderia colocar I would dance all night long. Que dá a ideia, esse long, que no final dá a ideia de que eu dançaria por toda a noite, ao longo de toda a noite, né? I would dance all night long. Agora vamos colocar esse exemplo no nosso, com o could. I could dance all night long. Ok? So, here we have two examples. Aqui nós temos dois exemplos, então vamos começar com o primeiro aqui. I would dance all night long. Eu dançaria ao longo de toda a noite. Eu dançaria toda a noite. Ok? Eu dançaria toda a noite. É uma possibilidade, talvez isso nem aconteça. Provavelmente não vai acontecer, mas eu dançaria toda a noite. A ideia não é tão diferente. A ideia não é tão diferente dessa segunda frase. Por exemplo, que feliz que ó. I could dance all night long. I could dance all night long. Eu poderia dançar
toda noite. Por toda noite, né? Eu poderia dançar por toda noite. Ambas, elas têm essa ideia de possibilidade, né? Tipo o Capitão América nos Vingadores, né? I could do this all day. Eu poderia fazer isso todo dia, né? I could do this all day. Seria errado ele falar I would do this all day. Eu faria isso todo dia, né? Seria esquisito pra ele falar naquela frase dele. Porque I could do this all day, eu poderia fazer isso todo dia, significa que ele estaria hábil a fazer isso todo dia, né? Bah, ele conseguiria, né? Ele queria fazer isso todo dia. Não significa que ele queria. Significa que ele poderia, né? Eu poderia fazer isso todo dia. Não me importava, né? Não me importava. E o I would do this all day, eu faria isso todo dia, isso dá a ideia de que eu queria fazer isso, né? I would do this all day. Eu gostaria de fazer isso. Eu faria isso todo dia. E não é a intenção de ele gostaria de lutar com carinha, com alguém, enfim, né? Todo dia, né? Não é isso que ele quer dizer, não é que ele gostaria. Mas ele faria isso se fosse preciso, entende? Então, depende do contexto. Eu diria que depende do contexto. Aqui não vai mudar muito. I would dance all night long. Eu dançaria toda a noite. Também dá uma ideia de querer. And I could dance all night long. Aqui traz essa ideia de que eu estaria mais hábil. Eu estaria hábil a fazer isso por toda a noite, se eu precisasse, ou se eu quisesse. Entende? Aqui não tem essa necessária ideia de que eu quero. Aqui sim. Mas aqui dá a ideia de que eu poderia. Eu posso. Ok? Now I understand. Great, Kefeliski. That's right. Então, assim como eu falei, né? Todos os auxiliaries a gente pode responder com as frases curtas, com short answers and long answers, okay, as well. And could is the same. Could and would is the same. Would you do something? Yes, I would. Could you do something for me? Yes, I could. Ok? Então, é isso aí, galera. Pra gente usar o could, o would, o do, o does, o did, o will, ok? O shall também, o shall tem uma pegada, é porque o shall também é um auxiliary, né? Mas o shall é um auxiliary apenas pra pessoas I e we. Pra outras pessoas, né, ele quer dizer outra coisa, né? Porque o shall ele é o equivalente ao will, de uma forma, uau, assim, ó, breathtaking. Mas ele traz a ideia de proibição ou de lei, de uma regra para as outras pessoas, mas quando a gente usa para a pessoa I e we, a gente tem o shall como will. Ele significa a mesma coisa, né? Ele vai deixar a tua frase no futuro também, porque ele também é auxiliary, um auxiliary para o futuro, ok? Ninguém pediu essa, eu só me lembrei agora do shall como um auxiliary. Mas se tiverem quaisquer dúvidas, guys, ficou alguma dúvida, resquícios de alguma pergunta no ar? Olha só, talvez às vezes a gente, se você é como eu, às vezes tu recebe uma onda de uma informação, uma coisa chocante, uma notícia, alguma coisa que eu não consigo lidar. Não consigo lidar de cara, assim, eu fico pensando, oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Gente do céu, caio num abismo, assim, aquela cara de Nazaré, né? Com a matemática, assim. Não sei lidar ainda, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me acalmar, eu preciso pensar, eu preciso ver, eu preciso rever, eu preciso ver se surgiu alguma dúvida. Caso você tenha alguma dúvida agora, por favor, coloca aí, senão a gente vai encerrar a nossa aula aqui mesmo, tá? Já consumi bastante tempo de vocês. Mas, caso não tenha surgido uma dúvida hoje, caso você tenha uma pergunta, o que a gente vai fazer? Amanhã, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas sobre o aulão ou sobre dúvidas no geral do inglês, ok? Então, caso tenha ficado alguma pergunta, tu poderia fazer um exemplo diferente? Posso fazer um exemplo diferente usando tal coisa? Posso fazer sim. A gente grava um vídeo, a gente manda mensagem no direct ali pra vocês, ok? Fica bem tranquilo. Então, gostaria de saber se tem mais alguma pergunta aqui. Vou pegar o celular, vou inverter a câmera para poder estar encarando vocês muito bem aqui. Show de bola, galera. Now I understand. Very good, Kefeliski. Very good, everybody there. Surgiu mais alguma dúvida, guys? Posso esclarecer mais alguma coisa? Posso lhe ser útil? Mais alguns minutinhos nessa noite? Se não, vamos encerrando aqui por hoje. Foi um prazer estar em sua companhia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por nos acompanharem aqui assiduamente, aqui nas quartas-feiras, às 8 da noite. E qualquer coisa, né, que tenham
dúvidas, mandem para nós, né? E muito obrigado pela colaboração de todos. A princípio, sem dúvidas, então deixo aqui um super abraço aos amantes da língua inglesa, aqui os aspirantes a tão sonhada fluência, e vamos lá, a gente vai trabalhando junto e a gente com certeza vai chegar lá, ok? Super hug, guys, have a great night, and enjoy your studies. Bye guys, see ya!